Pois tá bom, então já tem um trabalho para você fazer no próximo. Mesmo que, né, que ele não se esforce muito, né? Alguns faltam por causa da internet e outros é porque não querem, né? Infelizmente. E aí, qual o propósito que tem, né? Vai buscar o quê? Apenas um título? Ah, é complicado. Complicado. Eu admiro muito quem está aqui agora, né? E quem não está por causa da internet, porque é difícil, está sendo difícil. Né? Nessa pandemia, às vezes não é só a internet, né? Às vezes a cabeça da gente não está legal, né? Para a gente estar assistindo essas aulas, participando, interagindo. Mas a gente tem que tentar, né? A gente só cresce com a educação, não tem outro caminho. Né? É igual um professor meu que fala, a gente quer feio e pobre, não tem outro caminho, tem que sentar e estudar, não tem para correr. Isso é muito sério. Quem é que tá entrando aí com o áudio ligado? Vamos lá, continuando aqui. Simária, fechei. Pronto. É tão bom, né? Que a gente que comanda tudo aqui e fecha os áudios. Vamos lá. Continuando aqui. Então, essa superexploração desses recursos naturais acaba que degradando o meio ambiente e o solo. Né? Aqui mesmo, na minha cidade, aqui no interior, tem um riacho que eu tomava banho quando era criança e que hoje, nossa, não tem mais nada. Então, aqueles lajeiros, né? A amostra mesmo, a gente não. Por quê? Porque com o tempo, né, o homem foi degradando, foi desmatando, né? O famoso mato. Eu vou arrancar os matos ali, porque o mato polui, né? A gente, né, muitos têm essa visão, né? Porque devido, né, ao capitalismo mesmo, né? Por exemplo, a minha irmã, ela é economista e eu sou professora de geografia. Aí a gente tem visões totalmente diferentes. Outro dia ela disse assim, olha, lá na minha cidade, ela morava no interior do Maranhão, né? Em Coroatá, o prefeito mandou cortar uma área bem grande, que vai fazer uma praça enorme, com academia, com isso e aquilo. Só que eu tive a visão, eu falei assim na hora, meu Deus do céu, tanta árvore. E ela teve a visão de crescimento econômico, né? E eu tive uma visão diferente, de acabar, né? Destruir o meio ambiente. E aí cada um pensa diferente. Por isso que há também essas conferências, né? Protocolo de Kyoto, né? Que eu creio que a maioria de vocês já viram lá no ensino médio, né? E aí, mesmo que a gente já esteja no ensino superior, é bom a gente saber que esses protocolos, essas leis, são justamente para tentar mitigar, né, minimizar os efeitos do homem, né, sobre o meio ambiente. Então, o protocolo de Kyoto, ele veio a fim, né, de fazer com que os países mais poluidores, né, diminuíssem, né, a sua carga de poluição ali no meio ambiente, como no caso dos Estados Unidos, né, que polui bastante, mas aí, né, eles são totalmente contra, por quê? Justamente porque só pensa no crescimento econômico. Né? Pensa no crescimento econômico e acaba que apenas explorando, né, os recursos naturais e não pensando, né, nas gerações futuras. Então, tudo isso, a utilização, a superexploração desses recursos, tanto da água quanto do solo, prejudica sim o meio ambiente. Né? Prejudica sim. Do ladinho de Gilvoés, onde eu coloquei lá no grupo, né, que eu acho que muitos se perderam, porque são muitas conversas, né, e podem ter conversas no grupo, tá? Só voltando aqui um pouco. Mas não fiquem colocando o tempo todo, eu não estou entrando. Eu sei que você não está entrando, que não está conseguindo entrar, né? Ou né, não quis entrar também, muitos. Mas não fique colocando e nem estou presente, não sou eu que vou fazer a frequência. Aí não precisa ficar colocando. Bom dia, Samara. Olha o nenenzinho da Samara. Paulo Santa Rosa. Tá ótimo, Samara. E na hora que você colocar a presença aí. Sim, é o coordenador que vai passar, tá bom? O Joel. Ah, ok. Mas fique aí atenta, qualquer coisa eu dou print aqui. Ele falou que vai entrar em uma das aulas, tá bom? Então,
Quando eu coloquei lá, ó, até eu me perdi aqui, onde era que tinha, né, sobre Gibués. Então, vocês voltem lá depois e vejam, e evitem ficar colocando figurinhas, bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque eu vou salvar todas para mim, tá? E aí fica complicado, porque eu vou ficar voltando lá. Mas, assim, tenta ficar colocando, não ficar colocando essas coisas, porque atrapalha até vocês, tá bom? Em alguma leitura. E ficar bom dia, boa tarde, boa noite. E é maravilhoso, né? Mas, assim, tentem aproveitar as discussões que foram colocadas. Discutam aquelas coisas que já foram postadas lá. Né? A minha internet não tá, a minha também não. A Bia. Será? Se a Bia? Você acredita na Bia? Então, vamos lá. Francisca Alves entrando agora. Vamos lá para o próximo slide, que é, né, um debate que a gente vai fazer. Nessa primeira aula, a gente viu, né, que nós não temos atividade, mas nesse segundo intervalo a gente vai ter uma atividade, tá? Que eu já falar para você. Então eu quero ouvir mais um pouco de vocês sobre, né, educação ambiental. Se vocês praticam, fiquem à vontade. Até agora eu só tenho a Ana Gabriela e a Ciciene, o Ciciene. Peço licença, professor. Quem é? Quem é? É o Raimundo aqui Raimundo. do Corralinhos. Oi, Raimundo. Eu queria falar aqui um pouco sobre o meio ambiente, né? A questão de conceito e prática, né, do meio ambiente. A importância do ser humano se conscientizar, né, que as gerações futuras elas vão necessitar do meio ambiente para sobreviver, né? E por isso que é importante o ensinamento. Por isso que o ensinamento ele é importante, né, para quando, porque quando se ensina o certo, o correto, alguém aprende, né? E quando quando alguém aprende as coisas, elas mudam para melhor, né? As coisas mudam e futuramente elas melhoram. Ou seja, o bom ensinamento passa uma boa aprendizagem. Quando a pessoa realmente não tem pessoas que realmente não aprendem, né? E alguém não ensinou de forma correta, isso gerando futuramente pessoas que vão destruir o meio ambiente. Por isso que é importante o bom ensinamento e a boa aprendizagem, para poder a pessoa ter a se conscientizar de que futuramente terão pessoas, né, que vão aprender a preservar o meio ambiente para isso ir passando de geração para geração, porque todo mundo futuramente vai necessitar, vai ter que, na realidade, vai precisar do meio ambiente para sobreviver, né? E, por exemplo, o ser humano, quando ele está mal intencionado, quando ele não aprendeu a importância de preservar o meio ambiente, ele é capaz de tudo. Eu estava vendo recentemente uma reportagem no jornal que o rapaz, para ganhar o seguro do carro, né, ele tocou fogo no carro e isso gerou um incêndio enorme na natureza, matando diversas biodiversidades. Ou seja, por interesse próprio, por interesse próprio de si mesmo, ele fez isso, destruindo a natureza, né? Eu Por isso que é acompanhei também. importante a aprendizagem. Pois é, ele pensou mesmo só, né, na questão dele, né, na verdade. Isso. E aí destruiu, aí o cara foi preso por crime ambiental, né, vários crimes ali, e ainda não conseguiu o carro que ele queria, né, ele tocou fogo no carro pra tapear, né, o seguro lá, e ele conseguiu. É horrível, horrível, horrível. Professor Marcos. Professora. Só um minutinho, deixa eu só ouvir o Marcos aqui, Amanda, já já. Tá bom? Vou pedir. Oi, Marcos. Ô, professora, assim como a todos, a minha opinião em relação a essa situação assim, no meu ponto de vista, eu vejo a educação ambiental extremamente importante, como todos sabem disso. Porém, o sistema educacional, ele não tem um foco nessa disciplina, digamos assim, como na matemática, como no português, né? Porque, assim, é muito importante, porque é como a gente sobrevive em meio
a natureza, né? E para isso o ambiente temos que saber cuidar dele, né? Temos que aprender a cuidar dele. Somos fruto, né, da natureza e tal. Fomos, assim como Deus criou o sistema, ele nos criou também, né, como ser vivente desse meio. Mas nós não sabemos, por certo, lidar com a situação, né? E o que falta, no meu ponto de vista, é que o sistema educacional ele foca mais, né, assim como também o religioso. Eu vejo a educação ambiental, né, como o religioso, que é de extrema importância a gente saber. Porém, não tem aquele foco voltado. Ou seja, o religioso é uma disciplina que ele conta, mas ele não reprova, por exemplo. Né? Então, é só com um complemento. E assim o sistema de educação ambiental. Ele deveria ser fundamental, assim como é a matemática no sistema educacional, seria também a educação ambiental, né? E quando se trata, a gente já pôde ver aqui na portilha que fala que a legislação ela trata de leis federal, né, que tem na Constituição, estadual, mas o município em si, né, as leis orgânicas, por exemplo, eu nem sei o que diz a lei orgânica do município em relação ao meio ambiente. Porém, nós nos educamos sabendo que temos que preservar o meio ambiente, mas nós não sabemos de fato quais são as obrigações dentro do sistema educacional que deve ser feito. Apenas não jogar lixo no chão, né? Isso é a coisa mais comum que a gente vê em sala de aula, né? E assim, em outros lugares. Mas, na verdade, nós temos que... É como o Raimundo falou um pouco aí, a questão do aprender a fazer o correto e fazer o certo. E isso é obrigação, né? Tem que ser obrigação. Se tem na lei, é obrigação. E nós precisamos do poder legislativo, assim como do executivo, para que eles possam estar em cima do que deve ser feito em relação ao meio ambiente. Porque a gente fala assim, prejudica as futuras gerações. Nada, mulher. Na verdade, está prejudicando agora. Você citou exemplos, né, de situações que já pessoas perderam vida, estão perdendo, pessoas doentes, estão adoecendo em virtude da não preservação do meio ambiente, os efeitos que causa, né, que ocorre aí no mundo afora. E a todo momento nós estamos prejudicando o meio ambiente. A todo momento. Né? O homem em si, né, o que ele faz é isso, é destruir aquilo que Deus criou. Né? É por isso que na Bíblia diz que Deus abomina os caminhos do homem ímpio, o homem que não tem o conhecimento, né? O homem que não faz o seu papel como homem. Porém, temos que sobreviver da natureza, temos, né? Do solo, precisamos. Todos nós precisamos disso, mas assim, é de forma educada, né? Você vê que as fábricas, as indústrias, elas só destroem, né? Elas causam um efeito grande em relação à preservação do meio ambiente. Aliás, elas não preservam. O que elas preservam de um lado, elas destroem por outro. Né? Então, assim, é uma coisa que falta a nível mundial se recomportar em relação a esse comportamento do que diz respeito ao meio ambiente. Esse é o meu ponto de vista em relação. Valeu, obrigado pela atenção, professor. Maravilha. Então, a gente conhece pouco da legislação do município, né? Então, é importante, vou até querer depois que cada um dos municípios, né, coloquem lá no grupo para pesquisem, né, sobre a legislação que fala do meio ambiente lá em cada um desses municípios aqui, tá? Cada um desses polos, para a gente discutir também. Até porque a gente precisa saber disso. Então, lá naquela carta do cacique, lá em 1855, já falava de meio ambiente, né? Ele já se preocupava com a geração futura. E é como o Marcos está dizendo, a gente está vivenciando hoje. Mas aí tem muitas coisas também, né, que a gente tem que pensar nas consequências, né, para os nossos filhos, nossos netos, como a utilização dos recursos. Por isso que a gente tem, né, os recursos renováveis e os não renováveis. Mas o que é mais fácil para o homem? É mais fácil, né, os recursos renováveis, o petróleo. É mais fácil utilizar o petróleo do que, né, gerar energia através do vento ou do sol. Então, o homem acaba, né, que
poluindo, né, e contribuindo mais para essa degradação ambiental. E aí, nas leis, né, a gente vai ver claramente isso, que de fato também não é o que está trazendo, né, não acontece como traz na lei. Né? É muito bonito o que está lá na lei, mas não é da mesma forma. Né? Então, tanto a lei municipal, né, quanto essas leis aí do Código Florestal, que foram colocadas, né, lá no grupo, é totalmente diferente, né? E isso eu quero ouvir de vocês também durante a apresentação dos trabalhos, tá? É para vocês irem mais a fundo nessas leis, né, para a gente discutir. Então, são questões... Oi, Amanda. Peraí, deixa eu só ouvir a Amanda, que ela tinha falado primeiro. Vai lá. Amanda. Já, Gabriel. Professora, eu estava vendo que também o quanto que o atual momento que a gente vive hoje em dia ele está afetando o meio ambiente, né? Porque o índice de poluição diminuiu bastante, devido o pessoal não tá saindo muito, não está usando muito meio de transporte, acabou que deu uma ajudada na nossa camada de ozônio. Por causa da pandemia, né, Amanda? Eu vi também. Por causa da pandemia. Uhum. As pessoas estão usando menos o carro. Isso. E também que essa questão de poluição, degradação do meio ambiente, ela já vem sendo discutida já faz um certo tempo. E a gente está colhendo o que a gente está plantando. Tudo que a gente está fazendo com o meio ambiente, de alguma forma ou de outra, está afetando a gente, vai afetar o nosso futuro dos nossos filhos, nossos netos. Só que as pessoas só percebem a partir do momento que tem um desastre, aí pronto. Aí vai falar no meio ambiente, nas causas do que está levando isso. Mas os jovens, eles são os que estão menos se importando com isso, são os jovens. A partir do momento que o capitalismo precisar, a gente desconstrua o que a gente aprende sobre preservação do meio ambiente, vai tudo por água abaixo. As pessoas o capitalismo sempre vai exigir das pessoas e a gente vai ter que acompanhar a modernidade. Verdade. Bem interessante. Professora. Só um minutinho. Você falando, Amanda, da redução da poluição. Olha o tanto que a gente mudou, né, nesse cenário dessa pandemia, né? Não sei se vocês acompanharam, não lembro qual foi a cidade, na Europa, onde não tinha ninguém nas ruas, não tinha carro, mas tinha o quê? Tinha animais, né, silvestres lá passeando, né? Fizeram até algumas fotos, né, meu áudio, né, de animais transitando na rua, que ali já era o lugar dele. O homem que entrou, né? O homem que entrou Isso. Querendo modernizar tudo, né? Construir ali. Então a gente está vendo que nós também temos parcela de culpa, né? Do que a gente está vivendo hoje, né? Porque o homem só pensa mesmo na questão econômica, né? Só pensa mesmo na exploração, infelizmente. Vamos lá para o próximo aí, Ana Gabriele. Gabriele. Bom, professora, a mesma coisa que a Amanda falou é o que eu ia falar também, né? Que eu estava uma vez assistindo no jornal e parece que melhorou quase 50%, se eu não me engano, né? O ar, né? Devido às indústrias terem parado mais, né? Porque elas soltam bastante aquelas, como é que chama? Fumaça, né? Pro ar, e aí eles depois mostraram, tipo, no mapa, né? Vendo como é que tá o ar, então melhorou bastante. E devido também carros, né, como ela falou também, o pessoal não está transitando tanto, né, nas ruas, melhorou bastante. E eu creio que isso já... As pessoas, né, têm que ter consciência, também tem que ajudar. O ser humano não pensa, às vezes, muito no bem-estar deles e também para o futuro. A minha mãe sempre falava, Gabi, é muito importante, a gente tem que pensar também não só na gente, mas também como eu tenho uma filha, porque se eu não cuidar, né, como a água também, teve uma época que eu fiquei tão assustada por conta da água, né, estavam falando que a água estava água doce, ela é bem pouca, né, e a gente, uma boa parte do mundo inteiro, ela é composta de muita água salgada. E aí eu já me preocupo com isso. Então, nós, seres humanos,
né? Temos que ter consciência. Eu também penso muito pelo lado religioso. Deus nos deu algo para a gente cuidar, né? O ser humano, ele é muito, como é que eu posso falar? Eu estava com a palavra na cabeça. A gente tem que ter consciência de poder cuidar, zelar da natureza, porque eu creio assim, que a gente quando não zela, às vezes a natureza ela se volta contra a gente, né? E é assim, a gente precisa, também vai precisar da água, né, de árvores, a gente precisa estar plantando, não só pegando, colhendo, né, mas também temos que plantar, temos que zelar algo que Deus nos deu. Eu penso religiosamente. Era isso que que a Amanda falou, eu também. Professora Jaerle, eu queria Ótimo. também fazer uma colocação. Já, irmã. Só um minutinho, Ana Selma. Ó, é muito bem. Eu também penso, tanto pelo lado, né, religioso, até porque tudo que a gente tem hoje, né, eu penso dessa forma, é dado por Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é importante, Gabriela, você desde criança, né, ter esse ensinamento. Apesar de muitos hoje não serem dessa forma, gente, nas cidades grandes principalmente, né? Você vê quando acontece um Réveillon, né, uma festa na praia. Eu até vi uma charge, né, que mostrava a pegada do animal na praia, né, que muito tartaruguinha pisando, né, e a pegada do homem. Colocaram lá, né, o irracional e o racional. O homem deixando casco de cerveja, lixo, juntamente com a família toda que participa ali, né? Então, olha a educação que vem trazendo, né? Você falou também que é bem importante a questão de plantar. Não é só você, né, desmatar. Tem muito disso, né? Então, numa escola, por exemplo, a gente poderia ter vários trabalhos de educação ambiental, mas que a gente não consegue desenvolver. A maioria das escolas, pelo menos as escolas que eu conheço, tem uma quadra de esportes, né, muito concreto ali, que já causa mais calor ainda, e raramente tem um canteirozinho, né, de coentro, cebolinhas, de verduras, né, que a gente poderia fazer isso, que a própria escola poderia utilizar, né, aquelas verduras daquele canteiro, ou conseguir mudas de plantas e plantar na escola, né, já ia minimizar o calor, né, a criança já ia crescer, né, com um entendimento maior, né, do que é educação ambiental, que a gente só entende mais na prática, né? Porque na teoria a gente fala para o aluno, é muito bonito, né? Tem professor que vamos fazer um trabalho sobre o meio ambiente, aí pega 1000 papel, pega isopor, pega isso e aquilo para fazer uma maquete, um monte de coisa assim. Ele está falando mesmo de meio ambiente ali, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? De tentar, né, mostrar para os nossos alunos, para os nossos filhos, né, sobre como é que cuida do meio ambiente mesmo, de verdade. Vamos lá, gente sabe que a irmão. gente precisa, né? A gente Pois sabe é. que a gente precisa demais, só que a gente também tem que retribuir, né? Porque a gente vê, eu vi uma charge, eu não sei se era uma charge, né? Mas eu vi uma imagem, já faz muito tempo essa imagem, professora. Quando eu estudava ainda, acho que o ensino fundamental, uma imagem de, tipo, umas pessoas visitando, tipo, uma floresta, mas ela estava toda desmatada, e tinha um outdoor bem grande, né? Com uma imagem de várias árvores, ou seja, o que eu me passou na minha mente, né? O que eu entendi foi que daqui a uns tempos a gente vai estar como se vai entrar em extinção, vamos supor. Eu não sei se é assim que eu posso falar, né? Algo que a gente via, né? Diariamente, algo normal, assim, que a gente tem, por onde a gente passa, a gente vê que são árvores. Aí aquilo está mostrando que se a gente não cuidar, zelar a natureza, daqui a uns tempos a gente vai estar vendo como um mico-leão dourado que a gente não anda vendo, a gente vê que está em extinção, né? Não sei se ainda está, mas vai ser daqui a uns tempos isso, né? As pessoas vão estar só vendo por imagens, ou seja, a gente tem que ver, pensar no futuro, os nossos filhos, os nossos netos, né, que não vão presenciar isso de perto. Então, nós, seres humanos, precisamos zelar algo que Deus nos deu, porque a gente precisa a todo momento, a gente sabe que árvores, a gente precisa fazer uma cadeira, um armário, uma cama, a gente precisa plantar também para depois a gente colher futuramente. Justamente.
Você tem, né? Maravilha. Vamos lá, irmã. Essa questão aí, né, completando a fala da professora, né, a questão de educar na prática, né, e a minha colocação que eu queria fazer era a respeito também das principais questões, assim, da educação, da gestão ambiental, né, as questões mesmo que tem que ser abordada, perseguida e colocada, né, diante da sociedade, na escola, no meio em que vive, nas comunidades, né, nos diferentes ambientes, né, que a gente sabe que as necessidades e as práticas de um ambiente rural é diferente das necessidades e das práticas de um ambiente urbano, mas que todo o conjunto tem que ter a noção e a consciência, né, da educação do ambiente, da preservação, né, da extração, né, dos recursos. E o que eu queria fazer a colocação é essas duas questões, né? É o conhecer e a consciência. E a maior dificuldade, né, desse tema, né, de educação de gestão ambiental é justamente a consciência, né? Educar a consciência. Ali na fala do cacique, né, ele já estava fazendo isso, né? Desde de pequeno, né, ele já tinha, já estava, né, trabalhando a prática ali da noção de ensinar as crianças, né, a ter a consciência do que é a terra, do que é o ambiente, né, do que se precisa fazer. Nós vemos assim também, na área do conhecimento também, que nós também precisamos saber também a diferença do desequilíbrio ambiental para o impacto ambiental, né? O desequilíbrio ele é provocado pela ação do homem, né? É o exemplo aí desses desastres, né? Aí de Brumadinho, dessas questões aí, todos esses exemplos que a professora deu. E já o impacto, a colega que eu não lembro o nome, falando ali da Lua, né? E a professora também falou da massa fria, né, do Rio Grande do Sul, né, que atinge, né, as áreas, né? Isso aí são os impactos ambientais. E tudo isso é uma consciência que precisamos conhecer, né, e aprender, né, a lidar. Nós vemos que quando os pescadores eles vão, né, eles já sabem, né, respeitar, né, a piracema, já sabem respeitar o mar, já sabem respeitar os limites, né, já sabem a época certa. Tudo isso é consciência e educação, né? Assim também como na parte dos índios, né, eles pescavam, eles caçavam, eles plantavam, né? Eram a sustentabilidade deles, né? Mas eles tinham a noção, né, de quando podiam pescar, de quando podiam caçar, a época, né, em que podiam fazer isso, né? E tudo isso é uma consciência, né? Educar a consciência para se sustentar e preservar a natureza. Eu acho que a questão o ponto-alvo, né, da educação, gestão ambiental é justamente isso, né? É colocar essa consciência de que nós precisamos, né, da natureza para sobreviver em tudo, tanto na questão alimentar como na questão de sobrevivência, né? E a questão da escola, né, é prática, né? Igual a professora falou, não adianta fazer um projeto, né, de educação e usar coisas que vai ferir, né? O conceito, né, que vai ferir, né, aquilo que a gente está tentando ensinar. E nas escolas, a principal não, eu estava lendo, né, que a educação de gestão ambiental, ela não é uma matéria, né? Ela é uma ação que tem que ser ensinada e orientada em todas as disciplinas, né? Então, eu vejo assim que a escola em si é que tem que tomar esse papel, desde o portão de entrada até todos os ambientes da sala, tem que fazer com que os alunos, né, pratiquem essa consciência, né, de cuidar, né, do ambiente, de cuidar da natureza, e principalmente aqui em Curralinho, as escolas, a gente sempre quando fala de ambiente lembra de lixo, né? Lembra do lixo, né? De como descartar esse lixo. A professora já falou, né? Das cidades pequenas,
né? Que o lixão é o cartão postal, tanto na entrada como na saída, né? Às vezes. Mas as escolas, elas têm que ter essa noção. O que adianta a criança aprender as cores, né? Para fazer a seleção do lixo e a escola não disponibilizar e não educar no dia a dia. Eu acho que essas questões, elas têm que ser válidas e tem que ser para já, né? Para hoje e para agora. Esses desastres que nós sofremos, né, já são consequência da falta de consciência dos passados, né? É isso, a minha colocação é essa. Eu já coloquei um monte de asterisco aqui, mas não quero tomar muito tempo. Então, Pronto. é isso, é aprender e conhecer, né, para preservar e cuidar. Ok, professora? Maravilha. Professora, Ótimo. Durante a aula você pode ir falando. Vamos lá. professora, Agora. Professora, Professora, eu gostaria de falar também. Deixa eu só receber aqui o Daniel, que o Daniel estava sumido. Oi, Daniel. Não, professora, sobre esse negócio aí de desastre natural, porque Esse tem muita negócio- gente sobre essa nuvem de gafanhoto, enchente, essas coisas. Diz que é castigo de Deus e tal, mas às vezes é mais fácil a gente dizer que é castigo de Deus do que realmente assumir os erros. Porque desastre natural sempre existiu. A maioria deles causado pelo próprios seres humanos. Tipo, sempre existiu chuva, aí chove, alaga a cidade, aí é castigo de Deus, o ser humano mereceu e tal. Mas se existisse, vamos supor, bueiro na cidade, as pessoas não jogassem lixo na rua para não entupir, será se realmente ia acontecer isso? Eu vi muita gente falando sobre que ia ser o fim do mundo, apocalipse, sobre esses gafanhotos que tá aí na Argentina. As pessoas às vezes só se preocupam com isso, mas por que será que eles estão migrando de um lugar para o outro? Será se não teve outra coisa além disso? O próprio ser humano não causou isso? Tipo a tragédia de Brumadinho. Será se tivesse tomado as medidas certas para a barragem não romper? Será se tinha rompido? Tipo, não tivesse só extraindo minério e depositando os dejetos da extração ali naquela barragem? E será se ela ia, vamos supor, romper se tivesse tido umas medidas certas naquilo? Ao invés de dizer, tipo, tudo é castigo, o ser humano merece ao fim dos tempos, mas, pô, mano, isso é causado pelo próprio ser humano. O mundo só acaba, o ser humano só acaba se ele realmente, vamos supor, entre aspas, quiser acabar, porque se tomar as medidas certas, se preocupar com o meio ambiente, eu acho que a maioria dos desastres naturais é causada pelos próprios seres humanos. Essa é a minha colocação sobre isso. Ótimo. Muito bem, Daniel. São as crenças, né? Cada um vai acreditando. Uns acreditam que é o fim do mundo, né? E a gente tem que, né, respeitar, né, ouvir, né? Outros acreditam que é tudo da natureza, eu posso utilizar, né? Eu posso sim explorar. Então é muito, muito relativo mesmo, né? Mas eu acredito que tudo que a gente, né, como a carta do cacique, né, que a gente faz hoje, a gente vai, né, se a gente cospe naquele solo, né, ele diz, tudo vem contra a gente, né, uma hora ou outra, às vezes a curto prazo, né, às vezes demora um pouco, como no caso lá das barragens, então é muito complicado, né, porque é tudo o homem que está buscando, o tempo todo, tudo que acontece. Eu até disse outro dia aqui para minha mãe, né, tá fazendo calor, eu disse, mas também cortar todas as árvores aqui da rua, não tem como mudar, né, então a gente sofre essas consequências, infelizmente. Gente, vamos agora para o intervalo, já com a atividade. Quero que todos façam essa atividade, tá? E, escreva como você vê, né? Tem um lazinho aqui, tá junto, peço até desculpa. Desliga o áudio, por favor. Não tenho ouvido que aguente.
discutir, né, sobre a educação ambiental. Já está faltando menos de 1 minuto, mas todos vocês já estão com os slides, então vejam lá, né, qual é essa questão aqui e respondam. Não vai dar tempo eu ouvir todos, mas eu vou sortear. Sortear não, eu vou dizer, Rita, eu quero ouvir você.